Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o Rita Tosini e você. Gente, eu tô tão feliz. Tô recebendo um pessoal aqui no estúdio top. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo. Então fica até o final, dê um like e se inscreva no canal, tá bom? Aguenta aí. Obrigado pela sua presença. Tô super feliz de você estar aqui. Então conta para nós. Quem é você, Hamilton Mota? Primeiro, Rita, agradecer você pelo convite de estar aqui no seu podcast Rita Tosini e você. Estou muito feliz também, acho que vai ser um papo bem legal. Bom, quem sou eu? Eu tenho 53 anos, sou casado com a Suzy, pai do Lucas, moro em Jacareí há quase 52 anos e tenho uma história de vida construída nessa cidade que eu tanto gosto. Hamilton, é como se você tivesse nascido em Jacareí, né? Porque você veio pequenininho, veio de Minas. Isso, nasci em Passa Quatro. Meus pais, Sim. eu sou o filho mais velho de 5 irmãos, sou o único que nasceu em Minas. Meus pais vieram para cá a trabalho, à procura de trabalho, Sim. e eu tinha 1 ano e 4 meses. Então, cheguei aqui um bebê, né? Ai, E que aqui bonitinho. Passou o tempo, né, bem? passou, faz tempo. Que bom, né? Sinal que nós estamos vivos, estamos aqui. Ah. E diz uma coisa para mim. Você é um homem religioso, Hamilton? Sim, eu sou católico de formação. Minha mãe é uma pessoa muito católica, inclusive é ministra da Eucaristia. Olha. Então, todos os meus irmãos também são católicos. A vida toda também cresci e foi através até da minha religião, na juventude, que eu acabei, depois de lá, me dirigindo para o mundo da política. Ah, então o caminho foi mais ou menos por aí. Porque, na verdade, era um tempo em que a gente era jovem, queria Quantos transformar o anos quando mundo. você fala jovem? Quantos anos? Adolescente, já na adolescência, 12, 13 anos, já entrando no grupo de jovem, tinha Muito feito criança, primeira né? comunhão, tinha feito perseverança, crisma, e aí começamos a liderar grupos de jovem, e todo jovem quer transformar o mundo, e a gente, formado numa linha da teologia da libertação, que é você servir, você lutar por aqueles que mais precisam, e a política é um espaço nobre, né? Talvez o espaço mais nobre de poder transformar a vida das pessoas é através da política. Então, não só eu, como Marco Aurélio e tantos amigos, a gente acabou abraçando essa causa na nossa cidade e temos uma longa história para contar. Tá. Nessa época, vocês moravam aonde em Jacareí? Eu primeiramente, quando cheguei com os meus pais, eu morei na Vila Garcia. Meu pai conseguiu trabalho lá, na empresa chamada à época Papel Simão, que foi Uhum. mudando de nome, hoje chama Suzano, uma fábrica de papel e celulose. Aí depois nós nos mudamos para a cidade, aí eu morei um pouco no Jardim São José, depois um pouquinho no Bela Vista. Meu pai comprou uma casinha lá no Parque Santo Antônio e foi lá que deu todo o processo meu de formação, de educação. Foi a maior parte da minha vida foi lá. Morei lá 19 anos. É tão legal ter essas histórias para contar, né? E tudo, na verdade, a sua vida, desde a adolescência, você já foi meio encaminhando para a política, né? Eu acho que estava um pouco meio que escrito isso, porque Sim. até mesmo a história do meu nome tem uma curiosidade, né? O meu pai se chama Antônio, queria que o meu Ah. nome fosse Antônio. E a minha mãe falou: não, ele vai se chamar Hamilton. Por que Hamilton? Hamilton era o nome de um médico da cidade de Cruzeiro e que foi prefeito daquela cidade. Olha que coisa Olha que incrível, loucura, né? né? E todo mundo Engraçado. gostava muito dele, né? Minha Sim, mãe também. Então, eu acho que já devia estar traçado alguma coisa aí na minha vida de entrar para a política, talvez. com certeza. Gente, eu tô falando com vocês e tô olhando aqui para o ladinho, porque, como eu comentei no começo, nós estamos recebendo duas visitas. Simone, que eu sou apaixonada, jornalista. Fala um oi aí, Simone. Oi, Rita, é um prazer te encontrar também. Obrigada, viu, por ter vindo. E o Zé Monteiro, que é cinegrafista, né, Zé? Olá, bem? Obrigada, viu, por Obrigado estar a aqui você. com a gente. Obrigada mesmo. Outra coisa, Hamilton, o que ficou para você dessa educação que você recebeu enquanto criança, que você nunca deixou fugir da sua vida e que com certeza você deve passar para o seu filho hoje? Eu devo muito isso aos meus pais, né? Assim, a gente é de uma família muito simples, muito humilde, Aham. então tudo sempre foi muito duro para conquistar. Então a gente dá muito valor pelo trabalho
E o respeito às pessoas, né? Acho que e uma das coisas que eu carrego muito independentemente dos caminhos que você vai traçar na sua vida, nunca esqueça de onde você veio. Nunca esqueça das suas origens, porque você sempre será uma pessoa melhor. Então, eu acho que esses valores me ajudam a tocar a minha vida, né? E tocar com mais leveza, com mais alegria, não é? Ficar indignado com as injustiças, mas ao mesmo tempo ter força para lutar pelas pessoas que mais precisam. Nossa, você não tem noção como foi bonito eu ouvir você falar isso. Eu já te conheço há algum tempo, então eu conheço você um pouquinho mais do que a maioria das pessoas, mas as pessoas sempre te veem como uma pessoa muito racional, às vezes distante, e você falando, seus olhos brilham, quer dizer, chega a emocionar a gente com essa colocação que ele fez, e parece que as pessoas não conhecem muito esse seu lado. Ou você é tímido? Tímido você não é. Então, eu acho que, no fundo, também é um aprendizado, né? Eu acho que a vivência, depois também de ter tido o Lucas na minha vida, você também vai mudando também a sua forma de se relacionar. Para melhor, né, amigo? Sim, eu acho que tinha um pouco de timidez, sim, e um pouco de insegurança, né? De você não invadir muito o espaço do outro, enfim. Mas as pessoas, quando a gente é uma pessoa pública, elas querem mais da gente nesse sentido, né? Hoje eu acho que eu não sou uma pessoa tão assim. Eu acho que hoje eu sou bem melhor do que eu já fui nesse aspecto, assim, mais leveza, mais tranquilidade. É isso mesmo, a gente E eu acho que mas também, né? Rita, tem as impressões das pessoas. Às vezes as pessoas não te conhecem e formam uma opinião sobre você. Sim. Né? Principalmente a gente que é uma pessoa pública. Então, assim, tem milhares de pessoas que me conhecem, mas não se relacionam comigo. Então, elas formam uma imagem. Sim. Eu acho que quando eu tenho oportunidade de dialogar com as pessoas, de conversar com as pessoas, acho que essa imagem se altera muito rapidamente. É verdade, é verdade. E disse de passagem, eu não sou tão sério assim. Inclusive, gosto muito de piada, de comédia. Que né? bom, né? Porque é tão gostoso a gente conviver com alguém leve, né, Hamilton? Faz a diferença, né? Eu acho que a vida já está muito difícil para muita gente, né? Se a gente passar o dia apenas olhando para o lado mais pesado da vida, Sim. aí não tem sentido. A vida precisa ser levada com leveza, né? Nós estamos aqui por alguma razão, né? A gente não está aqui à toa. A gente tem um tempo aqui nessa terra e a gente precisa fazer a diferença. Ai, acredito muito nisso. E tudo muito rápido, né? Sim. Mas olha Muito que toda rápido. fase da vida, ela tem os seus momentos maravilhosos na transformação da gente, né? Quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é jovem, né? E a gente sempre tem novos sonhos, né? Sim, graças a Deus, né, Simone? Graças a Deus. Eu acho uma coisa muito curiosa do ser humano, né? Nós, como seres racionais, a gente tem a consciência da nossa finitude, que nós temos um tempo aqui, nós não sabemos qual, Sim. o quanto, mas apesar disso, nós somos seres voltados a todos os dias alimentar os nossos sonhos. Não é? Nossa. A gente sempre quer algo mais, porque a gente não olha para a nossa finitude. Por isso que eu acho que é muito importante a gente olhar para o nosso passado para a gente construir sempre um presente maravilhoso, bacana e com leveza. Nossa, Milton, que lindo! Adorei, muito legal. Você vê, às vezes falta oportunidade para a gente falar de outras coisas, né? Na vida, porque você, enquanto prefeito, às vezes as pessoas iam te encontrando e às vezes vai falando só de problema ou de situações difíceis. Você acaba não tendo a oportunidade de falar até de outras coisas, né? De passar realmente o que você sente, né? De uma maneira geral da vida, não é? Eu costumo dizer agora, esse período que eu estou fora da prefeitura, né? Encerrei o mandato em 2016, então esse ano vai completar 8 anos. Então isso dá pra gente uma oportunidade de ser menos político e mais cidadão, né? Quer dizer, Sim. agora as pessoas não se dirigem mais a mim para resolver os problemas. Eu não estou à frente da prefeitura. Então você também passa a ter um outro olhar para as Sim. pessoas, para a cidade. E de Muda fato é isso que tudo, você né? falou. Quando você está na condição de prefeito, 90% ou mais das pessoas que te abordam é para tratar de alguma questão pública, de Sim. algum problema. Sim. Então,
você praticamente ali é visto como político, né? A gente até brincava, você vai para casa, mas você continua prefeito, né? Claro. Você é prefeito 24 horas. Sim, sim. Então, essa mudança também para mim foi muito interessante, porque eu vivi 16 anos, né, na prefeitura. Nossa, gente, 8 é uma anos como vida, né? secretário. 16 anos. 8 anos como secretário. Um pouquinho menos, porque eu tive que me afastar 5, 6 meses antes para poder ser candidato em 2008. Então só Sim. teve esse intervalo de 5 meses, mas para fazer uma campanha, ou seja, fazendo É. a mesma coisa praticamente. Depois mais 8 anos como prefeito. Então são 16 anos da minha vida, de um período de muita produtividade, né? Sim. Eu estava com 30 anos quando... Gente, um garotão. 30, eu ia Muito completar novo. 31 anos quando eu já me tornei secretário do município, veja. Meu pai, Então, muito menino, né? Então, foram 16 Que anos de lindo. muita produção, e visto como um agente político, né? Secretário é problema, projeto, é obra. Hamilton, quando você saiu da prefeitura, depois de 8 anos, na verdade, você enquanto prefeito, porque você já tinha ficado 8 com o Marco, depois a gente vai falar disso. Você foi trabalhar em São Paulo. Sim, Como é que foi por lá? Por Ah, onde você passou? foi uma experiência interessantíssima, né? Primeiro, recentemente eu dei uma assessoria há uns 2, 3 anos sobre prospecção de novos investimentos para a cidade de Diadema. Trabalhei, ao mesmo tempo, esse período, fazendo uma administração do escritório do ministro Paulo Teixeira. E agora fiquei 15 meses como diretor administrativo da CEAGESP, mais conhecida como CEASA Tá. para os mais antigos, Sim, para quem tem eu mais sou da idade, época do- que se chama CEASA, né? Mas o nome hoje é CEAGESP. E foi uma experiência incrível, né? É, isso que E eu queria também, saber. o tempo que eu não estava na CEAGESP, que eu fazia essa administração em São Paulo, até por uma questão de opção, eu ia de ônibus, né? Eu cheguei a pegar ônibus Fomos com juntos, você. Sim, sim, sim. Porque, bom, primeiro que eu brinco assim, o único Mercedes que eu tinha era o da Pássaro Marrom, né? Então eu vou nele. Tinha um motorista, né? Eu aproveitava para ler, né? Então esse tempo para mim foi E você muito gosta precioso. muito de ler, né? É o que alimenta muito a minha alma. Muito É o que legal. alimenta muito E a você minha lê de tudo. Olha, eu gosto mais de ler literatura, né? Assim, eu me divido ali. Mais literatura, um pouco de sociologia e política e história. É um ambiente que eu mais gosto aí de passar. Porque eu acho que a literatura é a grande história da humanidade, né? Com As certeza. histórias revelam quem nós somos, né? Os caminhos, história de pessoas, relatam momentos históricos, enfim. Então eu gosto muito de literatura. O olhinho brilha, Brilho. porque gosta mesmo, Brilho. né? Diz uma coisa, o período que você ficou com o Marco, que o Marco enquanto prefeito, você ocupou alguns cargos, que foram secretário de governo, secretário de Segurança e Defesa do Cidadão, Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura, tá faltando? Não, tá aí, tá bom. Conta, porque eu acho que esse período foi de extrema importância para você, porque quando você assumiu como prefeito, enquanto prefeito, você já tinha uma experiência de alguém que estava vivendo ali dentro e sabia aonde a coisa pegava, né? Olha, eu vou dizer para você. Para mim foram os principais anos da minha vida. Porque Foi uma base. ali eu acho que, em todos os sentidos, não só ter tido a experiência de conhecer profundamente as políticas públicas, até porque eu fui secretário de governo durante 4 anos. O secretário de governo é aquele que se relaciona com a sociedade, com a comunidade, com a Câmara Municipal, com os vereadores. É pela Secretaria de Governo que passam todos os projetos que são encaminhados para o Poder Legislativo. Então aquilo foi uma escola, uma escola. E eu até atribuo o fato de ter ido estudar arquitetura e urbanismo, que eu não tinha nível universitário quando eu cheguei Eu à ia prefeitura. te perguntar isso, o motivo de você ter feito Foi a Secretaria de Governo. Porque eu lidei com todas as políticas públicas, né? Lei de uso e ocupação do solo, o transporte público, o meio ambiente, a mobilidade urbana, Ai, que tudo delícia. que você imaginar. Então eu fui me apaixonando com essa coisa de cidade, né?
E aí eu falei, mas eu preciso ter um conhecimento teórico para Claro, embasar claro. essa prática que eu tô aqui Sim. aprendendo, né? E vivendo aquilo assim, muita profundidade. E aí eu não tinha dúvida. Eu falei, eu preciso fazer arquitetura e urbanismo. E fiz arquitetura e urbanismo, 5 anos. Valeu a pena. Valeu a pena. E tem uma história engraçada. Conta. Não sei se é engraçada, mas é uma história. Quando o Marco foi reeleito, em 2004, começou em 2005, aí o Davi Lino, que Davi foi para a Secretaria de Governo. Davi Monteiro Lima. Isso. E o Marco me convidou para ser o secretário de Desenvolvimento Econômico. Tá. Mais uma vez, o Marco me dá um enorme de um presente. Porque me dá uma secretaria onde eu ia trabalhar sobre investimentos, geração de emprego, organização da cidade para que ela mudasse de patamar econômico. Então era uma secretaria, vamos dizer, de boas notícias sempre, né? Dependia muito de você, da equipe, você mudar essa realidade. E isso me deu uma condição que, quando o secretário de governo não tinha, que me consumia demais, a poder fazer a faculdade. E aí eu fiz o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Quando eu passei para o quarto ano, foi 2008. Aí eu me tornei candidato a prefeito Sim. naquele ano. Eu tive que trancar a matrícula. Quando eu ia começar o Olha. quarto ano. E aí todo mundo falou, isso é um perigo, porque depois não volta. Eu falei, eu volto. Aí eu fui eleito prefeito. No início de 2009, fui lá, reabri minha matrícula e fiz o quarto e o quinto ano. Nos 2 primeiros anos do meu mandato de prefeito, eu era prefeito e ia para a faculdade fazer E arquitetura e como urbanismo. que era isso, ter um prefeito na sala de aula? Devia ser divertido. Mas eu me comportava como um aluno. Sim, sabe? mas o povo sabia que você era prefeito. Sabia, então tinha umas brincadeiras E e, muito tal. novo, né? Então mas a maioria da turma da minha sala era mais nova do que eu, né? Que faz a faculdade num tempo mais jovem que eu não tive oportunidade. E a minha família, primeira pessoa que se formou numa universidade pública, federal da minha família é o meu sobrinho. Sim. A minha geração Não era todo mundo não que tinha a menor conseguia condição. fazer faculdade, é verdade. Eu consegui, no máximo, me formar em técnico eletrônico, que já era um passo extraordinário. Sim. Né? Então, eu, inclusive, trabalhei como Sim. técnico eletrônico durante muitos anos. Então, a faculdade era um sonho muito distante, como é ainda hoje de muitas pessoas, né? É verdade. Então, mas foi uma experiência legal, assim, ter terminado o curso. Imagino. E eu me lembro até do último dia de aula. Foi no dia 15 de dezembro de 2010. E o que eu acho mais interessante, assim, porque você falando, você passa tanta garra, quer dizer, você não perdeu as oportunidades que você teve, né, Hamilton? E foi inteiro, foi de cabeça mesmo, né? Você se envolveu, não é? Mas aí eu também preciso dividir isso com mais gente, né? Eu acho que eu tive a ajuda de muita gente. Ouvir as pessoas é muito importante. Então, eu acho que pessoas assim, como o Marco Aurélio, como a Nídia, sim, Natália, a minha família e a minha esposa. Porque a minha esposa, né, desde o começo, esteve junto comigo. Né? E na luta, e sempre me apoiando, e nós construímos uma vida juntos. Né? Tanto que nós construímos, olha, outra coisa muito difícil para boa parte da população, que é quando você vai casar, como eu casei com 26 anos, você ter a sua casa própria. E eu construí minha casa própria. E ela me ajudou muito. Com certeza. Então, vejam, já são 27 anos de casado. E depois essa coisa de ser mulher, de prefeito, político, de uma maneira geral, ela tem que estar muito, muito bem, porque não é fácil, né? O marido tem que viajar, não tem horário, é uma reunião atrás da outra, né? Então, eu acho que o casal tem que estar muito em equilíbrio mesmo, né? Para conseguir essa parceria, né, Hamilton? Porque é uma parceria, né? Ela sempre foi muito minha parceira. Isso é muito legal, muito legal. E sempre muito firme também, né? Sim. Sempre apoiando, Sim. enfim, sabendo de todas essas dificuldades, das ausências. Né? É verdade. E também da questão da privacidade, né? Porque você vive numa cidade do interior como a nossa, então você, vamos sair para almoçar, vamos sair para jantar, já sabia que ia ser abordado, que a pessoa vai lá na sua mesa, quer conversar com você e tal. Então, mas assim, ela sempre aberta para isso, né? Isso é muito legal. Hamilton, bom, você foi prefeito em 2008,
Eleito em 2008. Eleito 2008 e depois 2012. 12. Você realizou grandes trabalhos. Eu vou falar de alguns aqui. Educa Mais foram 7. Uhum. Eu tenho uma história depois para contar desse Educa Mais que faz parte da minha vida, que é sensacional e eu acho que você vai até se emocionar. Segunda fase do Parque da Cidade, certo? Se eu tiver errado em alguma coisa, você me corrige. UPA, Dr. Telmo de Almeida Cruz. Teatro Municipal, com o arquiteto Rui Otaki. Eu preciso fazer um parênteses aqui, que foi muito legal. Eu fui trabalhar na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo e tinha um projeto de revitalização do centro de São Paulo. E nós tivemos uma reunião, eu, enquanto cerimonialista da presidência, fui receber as pessoas. Quem chega? O Rui Otaki. Ai, gente, que delícia! É óbvio que ele não me reconheceu, mas eu fui até ele, né? Falei, oi, tudo bem? O senhor não lembra de mim? Ele falou, não. Eu falei, eu sou de Jacareí. Menino, o olho dele brilhou. Sério? Eu falei, sério, eu trabalhei na prefeitura, falei do Teatro Municipal. Realmente, a emoção dele, ele falou, foi um dos melhores projetos que eu realizei na minha vida, foi o Educa Mais, o Teatro Municipal em Jacareí. Gente, não é de emocionar isso? Nossa, eu vou contar a minha história aqui com o Rui Otaki. Meu pai, peraí que você vai contar. Não, mas vou precisar de muito tempo. Depois, Avenida Davilino e algumas empresas que vieram para cá. Fala um pouquinho dessas coisas aqui que eu De novo, eu citei. acho que é sempre importante dividir isso, não só com um conjunto de pessoas, mas também se situar isso no momento histórico, né? Quando eu assumi a prefeitura em 2009, era uma situação completamente diferente da realidade que o Marco Aurélio assumiu em 2001, onde a cidade estava com muitos problemas, mas muitos problemas, muito endividada, não tinha nenhuma obra pública, devia até aos funcionários públicos meses sem salário. Então o Marco pegou um período de reconstrução da cidade, né? E eu tive a oportunidade de estar junto com ele, ajudar, enfim. Então, mas quando eu recebo a prefeitura das mãos do Marco Aurélio, eu recebo numa condição melhor para poder também executar as coisas. Então, a gente montou uma boa equipe. Eu me orgulho muito porque na minha equipe eu já tinha naquela época 7 mulheres como secretárias. Nossa, né? Muito legal. Entendeu? Então, que assim, faz a diferença, né? Então, Faz a diferença. isso dava sabe, uma leveza para o governo, uma garra para o governo. Então, acho que isso ajudou muito também. E eu tive a oportunidade, porque a gente pegou um momento, a cidade mais organizada, com obras em andamento. O Davilino colaborou demais com o governo do Marco Aurélio, mas demais. Foi então, um grande parceiro. Foi um grande parceiro, um dos maiores engenheiros da história da nossa cidade. Querido. E que eu dei continuidade a muitas coisas grandiosas que tinham sido iniciadas, como você citou aqui. Concluir a segunda etapa do Parque da Cidade, avançar com a Avenida Davi Monteiro Lino. O Marco, que conseguiu entregar o Educa Mais do centro, né? Eu dei continuidade nesse projeto e aí eu consegui entregar mais 6, por isso se soma 7 Educa Mais. Tá. Então, e aí é lógico que talvez assim, o grande cartão postal nosso da cidade, que nos orgulha muito, é de fato a construção do Educa Mais Jacareí, que foi feito com o propósito de ser um centro de formação dos professores, de ter um teatro, de ter um espaço bacana, sabe, lindo, aberto, né? aberto Lindo, a toda a nossa lindo. cidade, dá oportunidade para os nossos talentos locais, Sim. né? Então você tem na parte do Teatro Educa Mais um espaço garantido para Locais música, e de teatro. fora também, né? Porque a gente cansou de ver peças de teatro de fora que vêm e que são apresentadas lá, né? Eu fiquei muito feliz porque na nossa época a gente conseguiu trazer uma peça do Antônio Fagundes, um monólogo muito bacana, e ao final ele depois vai fazer um diálogo com a plateia, enfim e tal. E ele fez um elogio assim muito bacana, né, sobre o teatro. Falou assim, olha, eu viajo o Brasil inteiro e não tem no interior, tirando capitais, um teatro como esse. Desse então, assim, nível. deu uns parabéns para nós, né? Então, acho que o povo de Jacareí tem esse Quantos orgulho, lugares né? tem aquele 700 teatro? lugares. Gente, olha, né? Quer dizer, você pode fazer um espetáculo recebendo tanta gente, né? Isso é muito legal.
Outra coisa, nós temos algumas fotos aqui para a gente comentar. Uhum. E, Lucas, você põe para a gente. Nós vamos começar com. Como nós estamos falando do Educa Mais, eu faço questão da gente começar eu falando dessa foto. Olha aqui. Me emociona porque essa história aqui desse povo é real. Deixa até. Esse garoto de preto é o Breno Tosini, meu filho. O Breno começou a fazer basquete no Educa Mais Centro aos 10 anos. Gente, 10 anos. 10 anos. Ele se apaixonou por basquete. Olha por onde esse menino já passou, graças ao programa do Educa Mais. O Breno já passou São José, Jacareí, né? Jogou por Jacareí, São José dos Campos, Mogi, Pinda, Brasília, Londrina, Curitiba. Hoje ele joga em Uberlândia, no Clube Praia. Quer dizer, graças ao Educa Mais, esse programa que teve, ele mudou a vida dele. Não só ele, quer ver? Eu tenho aqui o Robinho, esse rapaz. Gente, eu tenho vontade de chorar, porque eu acho emocionante, né? Vocês vejam a importância da gente ter um local na cidade da gente, que enquanto você está trabalhando, o seu filho está lá, e todos se profissionalizaram. Quer dizer, era uma escolinha, né, Hamilton? Não te emociona isso? Muito. Ó, o Robinho, esse rapaz aqui, ele tem 30 anos. Ele participa do campeonato Rei de Quadra. Ele é campeão das etapas de torneio. O filho, tudo de Jacareí. O filho dele tem 12 anos, já treina no Educa Mais e já joga por Jacareí. Ó, o negócio tá forte. O Caleb, esse garoto daqui, ele joga pelo São Paulo Futebol Clube. Ele joga basquete. É nosso, gente. A gente nossa. Agora, essa garota aqui, que é a Vitória Marcelino, que eu adoro, porque tanto que eu tô com eles, um período atrás, eles estavam de férias, vieram para Jacareí, pediram para treinar, foram treinar no Educa Mais e eu fui lá ficar um pouquinho com eles, porque eu conheço todos. A Vitória Marcelino, ela gente, eu juro por Deus, me emociona. Ela é da Força Aérea Brasileira. Ela joga pelo SESI de Araraquara, joga pela Seleção Brasileira 3x3 e 5x5. Todos começaram na sua época. Quer dizer, Hamilton, a gente só tem que agradecer. Eu acho isso emocionante, eu acho que a gente tem que falar isso para todo mundo. São vitoriosos, mas foi no seu período que eles tiveram essa oportunidade. Não é lindo? Então, por isso que eu disse para você lá atrás, que a política é a arte mais nobre de você transformar a sociedade. E você interfere na vida de centenas e milhares de pessoas. Você Sim. pode fazer bem, como também pode não fazer o bem. Se você faz o bem, você, inclusive, muda a vida das pessoas e de muita gente que você sequer vai conhecer, porque não dá, né? Então, quando falam das crianças, dos Educa Mais, a gente tem muita história para contar. Por exemplo, hoje eu encontro com muita gente, né? Ah, eu tenho uma foto sua lá na minha casa, quando você foi na escola, entregar um uniforme escolar. E já são jovens, têm famílias, né? Então, pessoas com 19 anos, 20 anos, 25 Sim. anos. Falo, meu Deus, aí muitos levam a foto para me mostrar. Ah, eu acho emocionante. Teve uma mãe que me deu uma foto Muito legal. com o filho dela e as Emocionante. crianças na escola. Então, eu acho que assim, isso que fica, né? Quer dizer, aquilo que você fala assim, qual que era o teu propósito? Entrar na política para fazer o quê? Para se servir do poder ou poder servir o outro? E quando você faz isso... Pensar no outro, né? Então, por isso que muita gente pergunta, por que você quer voltar? Por que você é pré-candidato? Porque você tem muita história para contar, né? Aguenta aí. Nós temos mais foto. Vamos lá, Lucas, por favor. Olha, Hamilton, quantos anos você tinha aqui? 38. Foi no dia que você assumiu, Isso, em 2008. 2009. 1º de janeiro de 2009. Gente, um garotinho. E o cabelo? Não era? Pretinho. Porque você tinha 30 aí?
8. Não, parecia 25. E o cabelo pretinho? Meu pai, vamos para a próxima. Com o Marco. Com o Marco Aurélio. Eu tenho muito carinho e respeito do Rui Otaki. esse. Conta só uma historinha do Rui Otaki. Bom, primeiro que quando eu o conheci, foi através de uma curiosidade, né? De como que eu descobri um projeto que ele tinha feito na cidade de Guarulhos. E eu tinha ido num evento lá na cidade de Guarulhos e fiquei encantado com o lugar. E era uma fábrica de geladeira que transformaram num centro educacional. Tá. Eu falei, gente, quem fez isso aqui, né? Ah, isso aqui é obra do Rui Otaki. Falei, puxa, ainda brinquei. Falei, nossa, quem me dera E ter você uma... nem fazia arquitetura ainda. Não. Falei, quem me dera conhecer o Rui Otaki e ter um projeto dele na cidade. Coitado. Isso não é pra mim, né? É o tamanho de Guarulhos pra Jacareí. É. Aí fui caçando, descobri que o secretário de Educação de Guarulhos conhecia. Aí junto com o João Roberto, nós pedimos para ele e fomos visitar o Rui Otaki. E aí eu contei toda a história da cidade, falei para ele que eu também não tinha o poder que tinha Guarulhos, mas eu sabia das... Aí ele falou assim, fique tranquilo, eu vou lá conhecer a sua cidade. Nossa, você não dormiu aquela noite. Aí ele foi para lá visitar, e ele falou assim, mas você já tem um lugar que você quer fazer esse projeto e tal? Eu falei, tem. Aí eu fui lá, quando eu mostrei para ele assim, ele olhou aquele terrenão assim, aí ele viu a Serra da Mantiqueira ao fundo, era tarde, o sol estava se pondo. Ai, Ele falou Hamilton. assim, nós vamos fazer a coisa mais bonita nesse lugar aqui. E Com fez. aquele pôr do sol. Tanto que você vê a fachada, é uma fachada que imita de uma montanha. O movimento de uma montanha. Porque ele enxergou a montanha, Sensacional. quando ele olhou pro terreno, ele falou assim, isso aqui é como fazer um gol sem goleiro. Show de bola. Nossa Senhora. Outra, Lucas, vamos lá. Ah, Ai, com a sua mãe. no aniversário dela. Que graça. Outra. Suzy. Suzy e o O filhão. Lucas Mota. Nossa, ele cresceu, hein? 13 anos. Parece mais alto. Uniforme escolar. Então, eu preciso comentar. Eu cheguei a participar de algumas situações como essa, a entrega de uniforme. Emocionante, né, Hamilton? Emocionante porque a gente fazia isso, e talvez algumas pessoas até não compreendessem a época, de que não era um ato político isso. Sim. Isso era um ato de cidadania, porque as crianças são o nosso futuro. E socialização, exato. né, também. E a gente ia lá para dizer o seguinte, o que representava a entrega de uniforme escolar? Sim. Você tinha 3 elementos importantes. Primeiro, você gera um ambiente de igualdade entre as crianças que têm diferenças. Sim, sim. Né? Sim. As famílias, umas têm mais poder aquisitivo, outras menos. Primeiro ponto, você gera um ambiente de igualdade. Sensacional. Onde a criança não vai falar assim, nossa, Sensacional. eu queria ter aquele tênis, todos iguais. Sim. Segundo, você gera um ambiente de segurança, porque todo mundo vai identificar que aquela criança é um aluno da escola Ou tá municipal. saindo, ou tá indo, identificado. O terceiro elemento, o elemento de ajudar as famílias numa economia muito grande, porque vestir uma criança todo dia para ir para a escola não é tarefa fácil. Não. Quem é mãe e pai que está sei. nos acompanhando sabe disso. Então você gerava também uma justiça com as pessoas, no sentido de que as pessoas pagam seu IPTU, pagam seus impostos, as pessoas que ajudam a construir a cidade, as pessoas que trabalham, elas que transformam a cidade. Então você tem a oportunidade, como prefeito, de devolver um pouquinho para ela, para o filho dela. Ai, amigo. Não tem. Perfeito. Não tem. Então, o uniforme não é simplesmente uma roupa para criança. Não, é muito, vai além. Tem muitos significados que por isso que a gente ia na escola, para reforçar isso, para aquelas crianças e para aquelas mães que estavam lá. E a gente pedia, a mãe que tem que ir lá retirar, porque ela tem que entender que aquilo ali é o retorno da contribuição que ela dá para a cidade dela. Perfeito. Entendeu? Sensacional. É isso. É um projeto que me alegra muito. Show, show. Tem mais alguma, Lucas? Aí. Essa é a construção, né? Do Educa Mais. Nossa, essa fachada. Teatro Municipal. Essa fachada deu um trabalho. Eu acho que tem uma pronta, que aí vai mostrar bem aquele movimento. Tem mais, Lucas? Não, aí Educa Mais Centro. Não, esse é o Educa Mais do não, São João. É o centro. Eu acho que é o do São João.
Bom, vamos ver. Casa Viva a Vida, certo? Uhum. Esse que é do São João. Esse é o São João. Tem razão. Maravilha. Aí, centro. Essa programação, deixa eu ver se eu lembro, não sei, você lembra? A gente tinha um projeto com o pessoal da orquestra, que dava formação para as crianças que queriam aprender a tocar um instrumento, e tinha o projeto Tocando o Futuro. Junto com a Fundação Cultural. Junto com a Guarda Civil. Tá. Esse deve ser da Guarda Civil, Tocando o Futuro. Porque com a orquestra era a Fundação Cultural. Tá, beleza. Vamos lá. Aí, ó. Esse movimento que você disse. É o movimento da Serra da Mantiqueira, que ao fundo dá para enxergar. Gente, isso é uma obra linda, né? Oi, Zé. O Zé chegou aí. Obrigada. Você tá bem? Muito José bom. Roberto. José Roberto. Parceirão, né? Vamos lá. Aí é creche. Vamos, Lucas. A última. Maravilha. Bom, antes da gente ir para o final, que nós estamos caminhando para o finalzinho, nós precisamos fazer alguns agradecimentos, né, Lucas? Vamos lá? Eu sempre falo isso, e eu acho que você vai concordar comigo, eu tenho certeza, a importância que é você ter quem acredite nos seus projetos. Não é, Hamilton? Sim. Porque se a gente não tiver parceiros, a gente não sai do lugar, né, Zé? A gente tem que ter. E eu, graças a Deus, eu tenho esses parceiros que estão aqui desde o começo. A Choperia do Gordo. Inclusive, eu preciso fazer uma colocação. Ó, nós estamos tomando água na taça do Gordo, da Choperia. Da próxima vez tem que vir um chopp, né, Hamilton? Você não acha? Um vinho para essa taça aqui cabe bem. Gente, é o melhor chopp da cidade. Você encontra os melhores vinhos. Enquanto não chega, nós estamos tomando água, né, Hamilton? Essa Rita não perde a chance. Eu adoro os meninos. O Zé, o Abílio, são os queridos. E além de ter qualidade no que eles oferecem, né? Na choperia. Vamos lá. A VW Brasil, o Fernando Moura Paiva esteve aqui há pouco tempo para um bate-papo. Quem puder, entra no YouTube, Rita Tosini e Você. Foi um bate-papo delicioso. Ele que conduz o Auto Shopping Jacareí, São José, Taubaté. O Fernando Paiva é um cara muito especial, vale a pena ver. E outra coisa, o endereço desse grupo de pessoas que têm nos ajudado está no meu Instagram, rita.tosini, tá bom? Vamos lá, a Souza Anselmo, que é top, né? Todo mundo sabe, tudo que os meninos fazem, o Gordo, com os 2 sócios, o filho e o sobrinho, é tudo de primeira linha. Obrigada. E agora estamos também com a Caoa Sherry, da Rita Carvalho, tem São José dos Campos e Taubaté. Obrigada, viu, pessoal? A Ritinha também veio aqui, sensacional. A gente só vê gente boa aqui. Não é, Simone? Você acompanha, não vê? Só gente boa. Vamos lá, Luca, na sequência, parceiros também. Eu tenho o Estúdio Petra, que são as meninas que cuidam do meu cabelo, maquiagem. Eu faço tudo com as meninas, são top de linha. Eu acho que tem mais uma foto. Agora a Magda, essa aqui. Tem até uma mascote, ó. A Ana Lu junto. Obrigada, viu, meninas? Estamos indo para o final. Vamos lá. Vamos que vamos. Indo para o final. Você está pré-candidato a prefeito de Jacareí novamente. Por quê? Primeiro, por ter vivido essa experiência maravilhosa de ter conseguido transformar a vida de muitas pessoas, de ter mudado o panorama da nossa cidade, uma cidade muito importante, uma cidade com mais de 240 mil habitantes, uma cidade, a segunda cidade mais antiga do Vale do Paraíba, uma cidade importante para o estado de São Paulo, e colocar a minha experiência novamente para a população de Jacareí, né? Acho que agora, sobretudo tendo essa oportunidade de ter ficado 8 anos olhando a cidade, não mais como um gestor, como secretário, como prefeito, a gente tem novos sonhos, a gente acha que pode fazer muita coisa. Sim. A gente acha que tem muita coisa que precisa ser mudada. Eu acho que
a forma com que a cidade foi conduzida não nos fez avançar o quanto poderíamos ter avançado. Então eu acho que tem que ter mudança, mas uma mudança com segurança, com experiência, e eu acho que hoje eu posso dizer isso, né? Depois de 16 anos à frente da prefeitura, como secretário e prefeito, a gente vai apresentar um melhor projeto para a cidade e torcer para que a população escolha o melhor para o seu Maravilha. futuro. O que você acha, em qual área que você acha que Jacareí hoje não está legal? Eu vou citar duas. Tá. A primeira, sem dúvida, a saúde pública. Saúde. Né? Acho que a falta de medicamentos, a reclamação de falta de médicos, de algumas especialidades, não ter ampliado a estrutura física de uma cidade que nos últimos 10 anos aumentou em 20 mil habitantes. Então isso força que os serviços também fiquem mais difíceis. Isso sobrecarrega os funcionários da área da saúde, que estão cansados porque eles não dão conta, porque você precisa ampliar os serviços e ampliar a estrutura, dar mais condições para que os trabalhadores da saúde, aqueles que estão lá na linha de frente, consigam atender melhor a população. Então, sem dúvida, a saúde é o nosso principal objetivo. Nós vamos investir muito para a gente transformar a saúde, porque ficou 8 anos parado do mesmo tamanho que eu entreguei, é exatamente o mesmo tamanho que está hoje. Não teve nenhum avanço. A segunda questão, que é uma questão bastante complexa para a cidade, é a questão do trânsito e da mobilidade urbana. Não é? Jacareí é uma cidade onde as pessoas, a maioria das pessoas, precisam de utilizar os serviços do centro da cidade. Não só para o trabalho, para serviços, busca o centro da cidade diariamente. Né? É um volume muito grande de pessoas. Então, a nossa cidade cresceu bastante e eu acho que o trabalho de mobilidade urbana e melhorar o trânsito da cidade também é um apelo que a população faz. Porque quando a mobilidade vai ficando comprometida, o trânsito vai ficando difícil, você sacrifica a vida das pessoas. Sim, as pessoas gastam mais tempo da sua vida no trânsito, mais dificuldade de chegar ao local de trabalho, tem que cada vez sair mais cedo de casa para levar o filho para a escola ou para ir trabalhar, chega cada vez mais tarde em casa, aí você pega o jovem que está com o seu primeiro trabalho num comércio da cidade, que ainda estuda à noite. Veja, conheço vários jovens, Rita, que ele tem que ir direto do trabalho para a escola, porque não dá tempo de ir em casa, nem tomar um banho, comer alguma coisa. No meu tempo, a gente conseguia. Eu trabalhava o dia todo no centro, corria para casa, tomava um banho e saía correndo para ir para a escola. Isso quando ia até almoçar em casa. Eu sou do tempo que eu almoçava em casa. Não tinha self-service. Não tinha. E não tinha PF na padaria. Hoje tem. Hoje tem. Outra coisa, oficialmente começa 16 de agosto campanha. Sim. O que você diria para as pessoas que elas precisam ter em mente antes de votar? Que elas tenham um sonho de viver numa cidade melhor e que ela tenha uma perspectiva que o seu filho vai viver numa cidade melhor, com mais segurança, com mais qualidade de vida, com mais oportunidade. O povo de Jacareí gosta muito da nossa cidade. Por isso fica muito triste também quando vê a nossa cidade na situação que ficou esses anos e em várias áreas. Então eu acho que primeiro é levar isso em conta e olhar, né, e escolher o melhor projeto para a cidade, porque o voto é uma coisa muito rápida, né, hoje, né? O voto eletrônico, né? Sim. Mas aquele voto, ele tem um poder enorme, porque ele vai dar a alguém 4 anos para poder administrar a sua cidade. Então, é uma escolha muito importante o voto para o prefeito e também para os vereadores, né? Escolher bem o vereador, uma vereadora, para representar o poder legislativo e ajudar o prefeito a fazer com que a cidade avance. Então, eu acho que tem muita serenidade para fazer a melhor escolha no dia 6 de outubro. Sensacional. Para a gente encerrar, você tem uma frase que te representa? A gente sempre tem muitas frases, né? Mas eu tem que escolhi te uma. representar. Eu escolhi uma do Guimarães Rosa, do livro Grande Sertão Veredas, que é um livro muito bacana, né? Muito profundo. Diz assim: e a gente? Isso sei. Às vezes é só feito menino. Se tem alma e tem, ele é de Deus. Ai, amei, Hamilton. Amei. Obrigada, viu? Obrigada.
Pessoal, eu não falei que ia ser bom demais? Eu tenho certeza que vocês adoraram. Dê um like, se inscreva no canal e obrigada, tá bom? Beijo, tchau.